Nesse vídeo a gente vai ver mais sobre TypeScript no React. Eu vou mostrar mais situações comuns em que você vai precisar tipar corretamente as suas props no React. E se você caiu aqui de paraquedas e ainda não me conhece, eu sou o Roger e eu te ensino a ser fluente em JavaScript. Se você tem interesse nisso, já me segue aqui e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Vamos começar vendo um tipo não tão comum, mas que você pode encontrar por aí, que é o seguinte: imagina que esse botão vai receber uma prop padding, que é o espaçamento interno do botão. E essa prop é um array de números, e esses números correspondem ao padding superior esquerdo, superior direito e inferior esquerdo. Lembrando que aqui eu não vou repetir assuntos que eu abordei em vídeos passados na playlist de TypeScript do canal. Eu vou partir do pressuposto que você já sabe o que eu mostrei nos vídeos passados da playlist. Ele vai reclamar que essa prop não existe. Eu vou declarar essa prop aqui no componente. E agora ele reclama que padding é n, porque eu ainda não tipei ela. Eu vou então tipar essa prop como um array de números. E aí se eu tentar passar uma string nesse array, ele vai reclamar que tem que ser número. Aparentemente tudo bem com essa tipagem. Qual que é o problema aqui? Se eu continuar adicionando números nesse array, ele não reclama. E, idealmente, um padding vai ter só até 4 valores: superior esquerdo, superior direito e inferior esquerdo. Então, o que pode ser feito para deixar essa tipagem do padding mais específica? Eu posso vir aqui e dizer que esse padding vai ser uma tupla de 4 números. Então, eu vou ter um number aqui dentro 4 vezes. E agora ele reclama dizendo que tem 6 elementos, mas só 4 são permitidos. Então, isso aqui é uma tupla, que nada mais é do que eu definir que esse tipo é um array com uma exata quantidade de itens e que esses itens têm exatamente esse tipo que eu estou definindo. E aí, se eu deixar só 4 números no array, ele para de reclamar, porque agora é um array com 4 números. Deixa eu colapsar esse return só para dar mais espaço com a câmera. E se eu definir que o primeiro item, por exemplo, é uma string, ele vai reclamar aqui no primeiro elemento dizendo que eu passei um number. E aí eu tenho que ir lá e passar uma string. Então, uma tupla é você definir um array com uma quantidade exata de itens e que esses itens têm exatamente o tipo que você definiu. Internamente, esse é o tipo do hook useState, por exemplo, porque o useState sempre retorna uma tupla onde o primeiro item é um determinado valor e o segundo item é uma função de set desse valor. Mas a gente vai falar sobre useState mais à frente, é só um exemplo para ficar mais claro. Vamos falar sobre estilo inline agora. Aqui eu estou usando Tailwind, mas vamos supor que eu vou precisar estilizar inline com a prop style. Então eu vou limpar esse type button props, vou limpar as props aqui desse componente button, vou trocar todo esse class name por style e essa prop style vai receber um objeto que vai vir por prop. E aí eu vou passar aqui no uso do componente uma prop style que vai ser um objeto e aqui eu vou ter algumas propriedades nesse style. Beleza, tenho aqui minhas propriedades no style, tá aqui o botão e agora eu preciso tipar esse objeto style. Como que seria a forma intuitiva de tipar esse objeto? Eu vou ter aqui o background color, que vai ser uma string, o font size, que vai ser um number, o color, que vai ser uma string. Percebe que quanto mais propriedades eu tenho aqui no objeto, mais eu tenho que ficar definindo essas propriedades aqui no type. Isso acaba ficando meio tedioso. Então, para evitar isso, o React tem um tipo que ele fornece para esse caso de estilo inline. E só uma correção, aqui seria um objeto style, então eu tenho que definir esse objeto aqui dentro e passar as propriedades. Mas fica tedioso ficar passando essas propriedades uma a uma aqui, e o React tem uma forma de evitar isso. Ele tem esse tipo que ele fornece para estilo inline, que é o seguinte: ao invés de eu passar esse objeto manualmente, ao invés de eu definir cada propriedade dele, eu vou fazer react.cssProperties. Esse tipo, React CSS Properties,
evita que eu tenha que ficar definindo manualmente cada propriedade do objeto da prop style. Qual que é a vantagem disso? Primeiro, autocomplete de qualquer propriedade CSS que eu queira passar. Se eu vier aqui no objeto e fizer FWE, por exemplo, ele já me dá autocomplete da propriedade fontWeight e também dos possíveis valores dela se eu fizer Ctrl espaço. E se eu trocar a ordem do H com um T, por exemplo, o que é comum, ele me avisa que o nome da propriedade está incorreto e até me pergunta se eu quis dizer o nome da propriedade correta. Então isso aqui garante que você está passando propriedades CSS válidas. Tem um outro caso de tipagem de objeto, que é o seguinte. Eu vou limpar essa prop style aqui no componente button, vou remover essa prop style daqui, da declaração, vou remover esse tipo do button props e vamos supor que esse botão recebe uma prop border radius, que é um objeto. Então vou ter aqui border radius e aí eu vou passar essa prop aqui para o componente button e vou tipar esse objeto. Então o border radius é um objeto com essas propriedades aqui, que eu vou copiar. Percebe que aqui a gente tem um padrão em que esse objeto tem todas as propriedades, recebendo um único tipo. Nesse caso, isso aqui pode ser abreviado para um record. Então aqui vai ser um record de string e number. Aqui eu estou dizendo que border radius é um objeto em que as chaves, as propriedades são strings e os valores dessas chaves são number. E aí se eu passar uma string para alguma chave, ele avisa que o valor dessa chave tem que ser number. E aqui eu estou passando a chave para o record como string porque toda chave de um objeto em JavaScript é string. Você só não precisa escrever essa string usando aspas. Eu poderia também ser mais específico sobre as chaves. Eu posso dizer que essas chaves só podem ser as que eu especificar. Então eu posso ter, por exemplo, um valid keys, que vai ser um type, que é um union type dessas possíveis chaves que eu quero considerar como válidas. Então eu tenho esse union type e se eu escrever, por exemplo, um bottom left, ele avisa que o nome da chave é bottom left. Uma outra coisa que a gente faz muito também no React é tipar funções. Vamos supor que esse botão executa uma função quando é clicado. Eu vou passar essa prop para ele então, que vai ser uma prop onClick button, e essa prop recebe uma função que vai ser a handleClick. E aqui em cima eu vou declarar a função handleClick e essa função faz alguma coisa, ela seta um estado, por exemplo. Esse botão não faz parte de um form, então ele não está enviando um form ou algo do tipo, mas mais à frente a gente vai ver especificamente sobre tipagem de funções de eventos. E agora eu preciso passar essa prop para o componente, que é a onClickButton. E aqui eu vou passar um onClick que recebe onClickButton. Ele reclama que a prop está como N, então eu preciso definir o tipo dessa função aqui no type. A tipagem desse tipo de função, que não é uma função que recebe o event por parâmetro, é bem parecida com o que a gente viu em vídeos passados. Eu tenho uma função que retorna void. Aqui eu estou dizendo que essa prop é uma função que ao ser executada não retorna valor. Por isso o void aqui na tipagem da saída. Passar uma prop onClick num server component aqui no Next lança um erro, porque para o component ser interativo precisa ser um client component, mas isso é indiferente porque o foco aqui é o TypeScript. Em outros exemplos, provavelmente vai ser necessário converter parte desse código para client component, mas isso a gente pode fazer mais à frente. Outra coisa muito comum que você vai ter que tipar em props é a prop children. Porque muitas vezes o seu botão vai ter, por exemplo, abertura e fechamento de tag com algum texto no meio. Então, ao invés dessa tag aqui ser autocontida, ela vai ter o fechamento. Eu vou ter aqui o myButton. E na declaração, esse botão agora precisa receber um children. Eu vou usar o children como conteúdo aqui desse botão. E agora eu preciso tipar essa prop children que o button está recebendo. Como que essa prop children é tipada? Eu vou inserir um react.reactNode.
Com isso, eu estou dizendo que esse tipo é qualquer coisa que o React renderizar na Prop Children, seja um texto ou seja JSX, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Deixe seu comentário para eu saber o que você achou e dá uma olhada nos links aqui na descrição porque eu sempre deixo coisas interessantes ali. Até a próxima!